Pesquisas apontam que as chuvas na região Nordeste estão ficando mais intensas, porém com períodos de estiagem mais longos e o ar mais seco. Neste último bloco, vamos discutir algo além dos dados meteorológicos, medidas para diminuir o avanço da desertificação. O diagnóstico feito pelas imagens de satélite também mostra um remédio adequado para a região, a desertificação ou a seca. Professor, esses dados coletados, necessitam da sua interpretação, mas necessitam também da intervenção para resolução ou solução desses problemas, se é que a gente pode mandar no tempo. Correto. A imagem, ela te dá essa visão panorâmica, ela permite mapear as áreas que são mais susceptíveis à seca ou secas. E já nesse bloco a gente define o que é secas. Existem várias definições de seca, ou seja, desde a seca meteorológica, a seca hidrológica e a agricultura. Então, no Nordeste do Brasil, principalmente no semiárido, são utilizados esses três indicadores: meteorológico, hidrológico e indicadores agrícolas. Porém, existe ainda um indicador que é importante associar à chuva, que é um indicador socioeconômico, que é um indicador político, que é um indicador educacional. Então, no modelo dos países mais desenvolvidos, já está conectado indicadores de seca associados à precipitação, fatores socioeconômicos. Então, esse é um modelo mais complexo de determinação de indicadores de seca. E a seca é um processo natural, é um processo que já é registrado no Nordeste do Brasil desde o século XVI, é cíclico, é um desastre natural, só que ele é silencioso, mas nem por isso ele é menos grave do que os furacões e que enchentes. A quantidade de pessoas afetadas por secas, ela é muito maior do que pela quantidade de pessoas que sofrem de enchentes. Então a seca é um desastre natural e ela deve ter a mesma importância, porém ela é um pouco silenciosa. E dentro desse processo de secas, há uma tendência natural de que você amplifique essa componente natural do clima, degrade um pouco as áreas do entorno das áreas desertificadas. Então as secas também têm uma componente meteorológica associada à questão da ausência de chuvas. E a componente antrópica, é impossível não associar essa componente antrópica. O fator humano, a utilização da caatinga em diferentes agrobusiness, em agronegócios, realmente tem aumentado nos últimos anos. Então, a nossa caatinga, ela já são poucas as áreas que são preservadas de caatinga. A gente já está numa segunda, uma caatinga secundária. Então, áreas de degradação hoje e áreas desertificadas, se contabilizado o total de áreas, essas áreas são superiores ao estado do Ceará. E isso é um problema sério, porque quando se olha nos últimos anos, na América Latina, a questão de terras secas e essa questão de desertificação tem aumentado. A frequência das secas, a duração das secas e a severidade são fatores que já são percebidos. É importante mencionar que o que se define como terras secas? Vem do inglês dry land, significa áreas ou regiões que são afetadas por regiões semiáridas, áridas e subúmidas secas, que sofrem alguns processos de secas ou desertificação ou ação antrópica. Então, essas são as áreas degradadas, são o que a gente chama, dentro dessas áreas degradadas, elas estão espalhadas em várias zonas áridas e semiáridas. O que acontece é que a gente só percebe a seca em cima, na primeira imagem de terra que a gente vê seca. O que acontece com a geologia daquela região? Bom, a seca, pela ausência parcial ou total de chuvas durante o período dos meses mais chuvosos, vamos focar na região semiárida do Nordeste do Brasil, percebe-se primeiro do ponto de vista meteorológico. Na vegetação, a umidade do solo, ela diminui. E essa umidade do solo é um fator importante na atividade biológica da caatinga. Então, a diminuição dessa umidade no solo com o tempo, na estação chuvosa, nos meses mais chuvosos, faz com que essa caatinga ela não fique tão verde quanto ela se acostumava a ter, ou seja, a produção biológica da planta diminui. Consequentemente, você tem outros fatores. Olhando isso no contexto, não é só a região semiárida, não é só a caatinga, é o homem, é os animais e todos esses mecanismos que mantêm essa cadeia. Ou seja, consequentemente, você tem uma redução hídrica, da capacidade hídrica dos açudes, ou seja, uma diminuição.
O homem, ele depende, o sertanejo depende da água, depende também da comida. E, consequentemente, nessa cadeia, você tem a perda da agricultura de subsistência, que é principalmente focada na plantação do milho e na plantação de feijão. Então, e, consequentemente, nessas cadeias tem o impacto socioeconômico. Ele começa a perder, ele não tem mais como sobreviver e manter naquela região. A tendência é ele sair ou procurar outros mecanismos. O senhor falou que é um processo natural e silencioso. É um processo natural silencioso. Então, a intervenção do homem nessa terra é que é o processo invasor. Né? Porque ela já existe, né? Mas sempre existiu e vai sempre existir. Esse processo de degradação com a componente humana, ele parte, em princípio, por medidas, né? por questões educacionais, políticas e de incentivos de governos, tanto nas esferas municipal, estadual e federal, que são medidas, são manejos. Né? O manejo correto do uso do solo é um fator importante para você diminuir o impacto dessa degradação, da perda da produtividade do solo. O manejo do rebanho também, né, para diminuir essa degradação. Então, o manejo também de áreas irrigadas, porque elas podem, se não feito corretamente o processo de irrigação, você tem uma questão de salinização. Então, tudo está ligado muito numa questão que é frágil na região semiárida, que é essa ligação entre um solo que é raso, que não é rico em nutrientes, e você tem uma vegetação extremamente suscetível a essa quantidade de umidade e água no solo, mas nesse contexto tem um ser humano, mas é preciso ter o conhecimento técnico para poder explorar. Então, pelo que o senhor diz, e que Petrolina faz, por exemplo, os países onde tem a predominância de terra seca, né, ou de grandes desertos, que o deserto pode ser utilizado sim e produtivo. A região nordeste do Brasil, a gente deve destacar, ela é complexa e 62% da região nordeste do Brasil é a região semiárida, que é muito mal colocada no contexto nacional. A região semiárida ela tem um potencial imenso. O que falta são medidas, são de adaptação desse sertanejo ao campo. Já foram feitas medidas no passado, medidas como Sertão Cidadão, isso implantado no tempo do presidente Fernando Henrique, ou do programa Conviver do presidente Lula. Então foram medidas que tentaram colocar programas de tentar fazer com que esse sertanejo enfrente essa questão da seca de forma muito mais eficiente. Então, deixa de deixar bem claro que a região semiárida do Nordeste do Brasil ela tem um potencial energético altíssimo. Ela tem um potencial também agrícola muito alto, de agriculturas que têm que ser redimensionadas para essas características. Com quais produtos, por exemplo? Por exemplo, a Univasf, que é um programa, né, que é instituído exatamente próximo das regiões do São Francisco, que lotam áreas para pequenos agricultores, agricultura familiar, explorar essas áreas com irrigação e plantação de uvas, de alguns tipos de agricultura. Que acontece em Petrolina? Que acontece em Petrolina, que está dentro dessa abrangência da Univasf. Então, o Nordeste seco, à beira do Rio São Francisco, né, que já foi tão falado, né, criticado, é um Nordeste produtivo. O Nordeste, isso é engraçado, alguns parâmetros, quando a gente utiliza a região Nordeste do Brasil como um todo, que existem diferentes biomas, o maior e o principal é a Caatinga, mas como a gente pega a região Nordeste do Brasil como um todo, do ponto de vista do produto interno bruto, o PIB, a região Nordeste do Brasil tem um PIB maior do que o Chile, muito maior do que alguns países. Então, mas tem um contraste, é esse contraste da região Nordeste do Brasil que, infelizmente, os indicadores socioeconômicos não são favoráveis. Do ponto de vista econômico, a região é extremamente rentável. É uma região próxima da Europa, é uma região que tem um excedente em termos de condições meteorológicas, não sofre grandes impactos, com exceção do desastre natural da seca, mas a seca é um fenômeno natural. Muitos países, com medidas e metodologias, adaptaram essas pessoas a conviver com esse ciclo de estiagem ou de falta de chuva. Então, isso não é um problema. Do ponto de vista meteorológico, não existe um problema. Do ponto de vista econômico, também não. O que existe hoje são esses contrastes socioeconômicos. Há que é uma necessidade de se investir em educação, medidas e metodologia de manejo do uso do solo e explorar muito mais essa questão energética na região semiárida do Nordeste do Brasil. Me parece que é disseminar o conhecimento técnico, né, para melhor aproveitar e talvez até um incentivo, subsídio para a área de produção. Né? Estão querendo aprovar
R$ 5 por tonelada de cana para o produtor de cana como subsídio, por que não estimular e fixar o homem no semiárido e com conhecimento técnico? Isso, se a gente olha numa escala menor e numa escala de investimento, os recursos, eles existem, as iniciativas que têm que ser tomadas nessa direção. E são iniciativas que partem por princípios ou fundamentações básicas. Primeiro, a educação, você tem que ter um processo de longo prazo, de médio e longo prazo, investimento na educação, investimento em metodologias. As universidades têm um papel importante nesse processo. O conhecimento está lá. Agora, como trazer esse conhecimento para regiões que realmente necessitam? Há que se encontrar essa ponte que ligue a essas regiões, principalmente a região semiárida, com o conhecimento que é ser produzido na universidade. E isso a gente coloca numa escala menor. Por exemplo, o nosso laboratório já tem essa preocupação de capacitar. Há uma necessidade de capacitação de recursos humanos, ou seja, o Brasil passa por uma certa necessidade de pessoas capacitadas que possam gerir e colocar essas informações para quem realmente precisa, que é a sociedade, que são as áreas mais vulneráveis. E nessa questão, coloco mais uma vez, a região nordeste do Brasil tem um potencial econômico extremamente favorável e os índices mostram que, do ponto de vista econômico, essa região é extremamente tem bons indicadores. O que falta ainda são os indicadores socioeconômicos. Isso realmente tem que se procurar medidas para diminuir, porque são os dois contrastes. Eu tenho um contraste do setor econômico do Nordeste do Brasil que vai muito bem, obrigado, mas eu tenho um indicador socioeconômico que coloca a situação do Nordeste do Brasil comparado com países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento na África, com países extremamente pobres. O Nordeste tem jeito. O Nordeste tem jeito. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o professor Humberto Barbosa, e obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Tenha uma ótima noite. Até lá. Tchau.